esse aqui para cá. Opa. Pronto. Então vamos lá. A gente viu semana passada binary lifting. Na verdade, a gente viu exponenciação rápida de inteiros depois de matriz. Depois a gente tentou aplicar essa ideia num vetor, calculando uma soma, né, de intervalos de tamanho potência de 2. Depois a gente viu que a gente pode usar esses intervalos de tamanho potência de 2 para calcular a soma de intervalos de tamanho arbitrário, complexidade log. E em operações idempotentes, como o máximo, o GCD, por exemplo, a gente consegue calcular com a space table, né, em O de 1. Então a gente usou essas para construir essa estrutura que é chamada de space table. Agora, a gente vai pegar toda essa base e vai aplicar, a gente vai repetir nas mesmas ideias, só que agora a gente vai aplicar em árvores. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai começar, na verdade, com o DFS. E depois a gente vai ver, de fato, o binary lift na árvore. E no final, a gente vai ver como é que a gente usa o binary lift para construir o LCA de uma árvore, que é algo bem importante para a árvore. É um conceito bem importante de árvore. E a gente, para construir o LCA, a gente também vai ver o Euler turno. Tem várias maneiras de construir o LCA, mas eu decidi falar dessa, que eu acho que é bem legal, bem útil. Então, bom, vamos começar, né? Eu ia falar de um problema, na verdade. Eu tinha falado na semana passada que ia falar do problema que era o binary lift no vetor. Não era soma, era outra coisa que tinha que calcular. E aí, bom, nunca não acabou encaixando muito bem aqui. Então, provavelmente a gente vai acabar falando dele semana que vem. Ou se alguém tiver muito curioso, a gente pode falar dele no final também. Mas vamos lá. DFS. Bom, você já deve ter visto, né? Árvore. Grafo em geral, mas em particular, provavelmente deve ter visto árvore. Aí agora, eu acho que nem todo mundo aqui fez uma matéria, né, de programação competitiva. Ou problemas de grafo, né, no Codeforce, Hardcoded, por aí vai. Mas, em geral, árvore, para quem tem só experiência disso com uma matéria de estrutura de dados e fez árvore binária de busca com ponteiro, né? Em geral, a gente não usa muito ponteiro. Então, a gente vai usar uma lista de adjacência, né, para armazenar a árvore. E o DFS é o algoritmo mais básico, né, de percorrer essa árvore. E surpreende a quantidade de problemas de árvore que é só uma DFS usada de maneira espertinha, né? E a gente vai ver um problema disso no final. Então, começando do mais básico possível, o que é um grafo? Definição mais simples, né, um pouco formal, seria o conjunto de vértices e arestas. Arestas são pontinhos, e o vértice são pontinhos e arestas são traços, né, que conectam exatamente dois deles. Podem ser os mesmos. Pode ser, por exemplo, uma aresta do 6 para o 6. Bom, a gente costuma usar números começando de 1, ou normalmente às vezes de 0, mas normalmente de 1, para denotar os vértices, né? Então, de novo, a diferença de uma matéria de estrutura de dados, onde você vai mexer com o ponteiro, né? Aqui a gente consegue acessar, saber qual é o vértice por esse identificador, né? Que é um inteiro. Isso facilita muito a nossa vida. O problema do Codeforce, acho que eu nunca vi um problema que não era assim. Não, não, quando dá um grafo, ele sempre dá com vértices com números, né? E só que a gente vai trabalhar com árvore, que é um tipo especial de grafo. Então, é um grafo conexo, ou seja, todos. É que aqui, claro, também a gente viu. A gente vai ver grafo não direcionado, né? A flechinha aqui, a aresta, ela não tem direção. Então, um grafo conexo seria um grafo onde você tem uma conexão, né? Um conjunto de arestas que leva de um vértice até qualquer outro vértice do grafo. Ou seja, ele está conexo, né? Está conectado. E sem ciclo, né? Um ciclo, voltando aqui de novo nesse exemplo, por exemplo, se eu estou no 5, eu consigo pegar arestas, né, e ir para outros vértices, por exemplo, 5, 4, 3, 2, e voltar para o meu vértice original, né? Vejam que isso é diferente de eu ir, por exemplo, do 5 para o 4 para o 4 para o 5, né? Aqui eu peguei a mesma aresta duas vezes, aí não conta.
Então aqui eu estou pegando arestas diferentes e voltando para o mesmo lugar. Aí isso é um ciclo. Então uma aresta é um grafo conexo sem ciclo. Sem cíclico, eita, ficou errado aqui. Mas outra definição equivalente, e que vocês podem ver muito, é bem importante saber disso, é que a árvore é um grafo conexo com n vértices e n menos uma arestas. Então, se um grafo é conexo e tem uma aresta a menos do que vértice, ele sempre é uma árvore. Aqui um exemplo de uma árvore. Então, a estrutura da árvore, né, ela é bem simples, né? Muitos algoritmos aproveitam dessa estrutura da árvore para calcular a informação, né? Então, o DFS é o Depth First Search, ou em português o povo costuma chamar de busca em profundidade. O nome é busca em profundidade porque a gente sempre desce o máximo possível na árvore. Por exemplo, vamos supor que a gente está aqui no 1, né? A gente pode, por exemplo, eu vou olhar o 2, depois olhar o 3. Não, a gente sempre vai olhar, primeiro vai tentar descer tudo, olhar tudo que está aqui, para depois voltar e olhar o que está desse lado. E a gente vai ver um exemplo aqui de uma DFS. Então, a gente normalmente sempre vai começar de um vértice, que a gente vai chamar de raiz. E comumente a gente considera o vértice 1 como raiz, né? Então a gente começa a DFS na nossa raiz. E aí vamos fazer uma DFS que, entre aspas, né, sempre vai para a esquerda. Claro que fazendo um grafo, a gente, num programa, a gente não tem essa noção, né? Esquerda e direita. Aqui a gente tem porque, bom, o gráfico está desenhado, né? A gente tem algo visual. Mas enfim, vamos tentar sempre para a esquerda. Então a gente vai para o 2, é esquerda, esquerda. O que acontece quando a gente não consegue mais ir todo mundo? Aí agora a gente volta, né? Porque a gente tem que visitar o 8. Então voltamos para o 4, aí desce para o 8. Aí tem mais alguém para visitar? Tem como descer? Não. Então volta para o 4, 9. Aí tem mais alguém? Não, volta para o 4. Agora a gente processou todos os filhos, né? Todos os descendentes do 4, que é o 7, 8 e 9. Agora, tem como ir para algum outro lugar sem repetir? Não. Então agora a gente tem que subir de novo. Aí agora a gente já tinha passado pelo 2 e passado por essa sub-árvore, né? Por esse filho. Agora faltou esse aqui. Então vamos lá, 10, 5, 10. Aí vai repetindo a mesma coisa. E aí de novo, né? Voltamos para o 1. A gente já processou todos esses vértices. Agora vamos para a direita. Processar esses vértices. Então processou. Voltou para o 1, já processou todo mundo. Acabou a DFS. Então há uma certa nomenclatura, né? A gente costuma chamar de filho ou descendente os vértices que estão conectados e são, entre aspas, para baixo, né? Aí, de novo, quando a gente considera uma raiz, a gente tem uma direção, entre aspas, para cima e uma direção para baixo. O descendente é para baixo, o ancestral, o pai é para cima. Então, por exemplo, aqui do 2, os filhos do 2, os descendentes do 2 são 4 e 5, e o pai do 2 é 1. Que essa nomenclatura vai ser importante porque quando a gente tiver um LCA, o LCA vai depender da raiz, né? Se você mudar a raiz, você pode mudar o LCA. Então essa noção é bem importante, né? De ancestral e descendente. Tá, então vamos olhar esse problema aqui. Ele é da subregional de... Opa. Acho que o hyperlink deu uma bugada aqui. Bom, esse problema é da subregional de 2019, né, brasileira. E muitos times acabaram não fazendo, né? Meu time não fez esse problema. E, bom, é um problema de árvore, obviamente, né? E, claro, a solução é uma DFS. Assim, pode parecer um problema difícil, né? Acho que algumas pessoas fizeram soluções desnecessariamente complicadas para esse problema, usando algumas estruturas aí, os algoritmos mais robustos. Mas não tem a menor necessidade. Então, vamos ler o problema. O Departamento de Polícia da Etnogônia está investigando a máfia local. Eles já conhecem todos os membros e a estrutura da organização. Então, a máfia tem N membros, cada um identificado por inteiro entre 1 e N. Deixa eu aumentar isso aqui também, né? Não sei se conseguiria ler. Vou mandar aqui no chat também. Tá,
Tava aqui. Então, cada um vai ser identificado por inteiro entre 1 e N. E 1 é o número que identifica o chefe da máfia, né? Então, 1 vai ser a nossa raiz. Bom, e cada membro, exceto o chefe, ele é o subordinado direto de outro membro. Então, esse aqui ele tá falando é uma árvore, né? Eu vejo que com essa restrição que ele dá, o 1 é o único que não tem chefe. E tirando ele, né, todo mundo vai ter um subordinado. Isso aqui ele tá dando uma estrutura de árvore, né? Cada vértice vai ter um pai, menos 1, então 1 é a nossa raiz. Então, mesmo depois de meses de investigação, a polícia ainda não tem informação suficiente para prender qualquer membro da máfia por qualquer crime, né? Então, eles decidiram pedir ajuda para um vidente. Então, dado um membro da máfia, o vidente consegue magicamente adivinhar os crimes que ele cometeu. E a polícia pode confirmar isso por interrogamento, né? Então, quando um membro da máfia é interrogado, ele não só admite os seus crimes, mas ele também admite, né, por uma sentença menor, os crimes de todos os superiores diretos dele. E, claro, se o superior direto dele ainda não foi preso, então a polícia pode interrogar ele e prender ele também, até chegar no chefe. Ah, eita, tem português também, né? Tinha esquecido disso. Deixa eu ler em português aqui. Valeu aí. Tá, infelizmente aqui o vigia só tem energia suficiente para adivinhar um crime de, no máximo, K-mafiosos, e a polícia quer usar os seus poderes cuidadosamente para prender o máximo de bandidos. Então, dado o valor de K e a estrutura completa da máfia, ele quer saber qual a quantidade máxima de mafiosos que a polícia consegue prender. Então, eu fiz aqui um exemplo 2 dos slides, vamos voltar para cá. Então esse é o caso de teste 2, para n igual a 10, né, k igual a 3. É exatamente essa do jeito que está lá, né? Bom, 1 é o chefe, como ele disse. Cada membro aqui vai ter um chefe. Então, o chefe do 2 é 1, o chefe do 4 é o 2, o chefe do 5 é o 4. E por aí vai. E aí, bom, não tem dependência cíclica, né? Não tem como, por exemplo, o 4, o chefe do 4 é o 2, o chefe do 2 é o 5 e o chefe do 5 é o 4, né? A gente ter um ciclo. Só que nesse caso, ele garante que isso não vai acontecer. Então, o que acontece, né? Vamos ver. Assim, a primeira afirmação, a gente vai prender, né? Vamos supor que a gente prende, sei lá, o 4. Se a gente prender o 4 vai denunciar o 2. Né? E o 2 vai denunciar o 1. Então a gente vai conseguir prender o 4, o 2 e o 1. Só que vejo que pro 4 ainda tem coisa aqui para baixo. Então, melhor do que o 4 seria se eu pegasse o 8, né? Porque se eu conseguir adivinhar o 8 vai denunciar o 4, que vai denunciar o 2, vai denunciar o 1. Eu vou conseguir, ao invés de 3, eu vou conseguir 4, né? Vou conseguir prender 4 membros da máfia. Então, a primeira afirmação, que eu imagino que vocês já devem ter percebido, sempre é melhor pegar os vértices que estão mais embaixo, né? E esses vértices eles são chamados de folhas, né? Os vértices que não tem nenhum descendente. Então, a primeira afirmação é sempre melhor denunciar as folhas. E o que acontece se não tiver mais folha? Se a gente denunciar, se a gente prender todas as folhas, eles vão denunciar todo mundo, né? Então, bom, essa afirmação é bem importante, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos tentar pegar o vértice 8. Se a gente pegar, né, prender, eu vou usar o termo pegar aqui bastante. Se a gente pegar o 8, então o 8 denuncia o 4, denuncia o 2, denuncia o 1. Aí vejam agora, por exemplo, se eu pegar o 9, bom, o 9 vai denunciar o 4, mas o 4 já foi preso, né? Então vejo que uma vez que eu pego, a quantidade de que cada um vai ajudar a prender vai diminuir. Ou continuar o mesmo, né? Então agora não adianta muito pegar o 9, vou pegar o 6.
Então, eu pego 6, aí o de 6 denuncio 3, denuncio 1, só que um já foi preso. Então, isso contribui em 2 na minha resposta, né? Pegar o 6. Vamos pegar o 10, então 10, 5. O 2 já foi preso e o 1 já foi preso. Então, parece um problema difícil, né? Justamente porque, dependendo do que vocês pegarem, você muda a quantidade que cada um vai ajudar, né? Vai prender. Então, inicialmente, vamos supor que nosso K é igual a 1. O que é melhor a gente pegar? O 6 ou o 8? Bom, é melhor a gente pegar o 8, né? E agora, se o K for igual a 2? Bom, se o K for igual a 2, existem duas possibilidades, né? A gente vai começar pegando por um que tem menos e pegar um que tem maior, né? Ou a gente vai e ter um resultado. Deixa eu repensar essa frase. O que pode acontecer, né? A gente pode ter a melhor resposta, uma resposta subótima. É a segunda afirmação que eu vou fazer, que é sempre é melhor. O primeiro, o K igual a 1, né? O primeiro que a gente vai pegar é sempre melhor pegar o com maior profundidade. Ele sempre vai estar na resposta. Por quê? Porque com K igual a 2, eu posso. Depois que eu fizer isso, né? Eu posso meio que ver que. Eu posso pegar os que tem maior depois de calcular os que já foram presos, né? Aí, claro que eu posso fazer isso na ordem contrária, né? Por exemplo, esse aqui, ele tem 2 agora. Mas eu posso primeiro pegar o 10, porque antes de tudo, o 10 também eu vou prender 4, né? E pegar o 8. Então essa ordem não importa muito pra gente. Como pegar o 10 como inicial funciona também? Sim, é, funciona também. Mas essa ordem não importa muito pra gente. Então, qualquer um que servir como maior é o bom o suficiente pra gente, né? E não tem muita diferença entre eles, na verdade. Então, então a nossa ideia é o seguinte: a gente vai fazer uma DFS e marcar qual o filho que tem a maior profundidade. No caso, a gente não vai marcar a profundidade do vértice em si, a gente vai marcar a profundidade, a maior profundidade que a gente consegue alcançar. Isso antes de tirar qualquer vértice, né? Então, por exemplo, a profundidade, né, é a distância dele para a raiz, basicamente. Então, a raiz é 1, então a profundidade dele é o 0. O 2, a profundidade dele é 1, né? Porque saindo da raiz, eu preciso descer um vértice para chegar nele. A profundidade aqui é 2 desses, e a profundidade desses é 3. Então dá para ver que para o primeiro elemento, o melhor é sempre pegar o de maior, o que tem maior profundidade. E aí, para cada vértice, a gente vai ver qual é a maior profundidade que a gente consegue alcançar. Por exemplo, do 1, qual é a maior profundidade que a gente consegue alcançar? É o 8, por exemplo, né? Que é profundidade 3. Para o 3, qual é a maior profundidade? É 1, que é o 6 ou 7, por exemplo. Então, vamos voltar aqui. E aí, o que acontece? A gente vai escolher esse de maior profundidade para aprender, e todos os outros filhos que não são de maior profundidade não vão contar os ancestrais como prender. Vamos analisar esse caso aqui. Esse caso aqui. O que acontece aqui do 2, por exemplo, né? Qual filho de maior profundidade? É o 8. A gente vai considerar o 8, né? Pode ser o 9, pode ser o 10, mas a gente vai considerar o 8. Então, quando a gente pegar o 8, a gente vai prender todo mundo nessa reta aqui. Então, o 8, se a gente prender o 8, o valor de prender ele é 4. Porque vai prender 4. Agora, o 10, ele não é o de maior profundidade. De novo, apesar de ser igual, a gente vai considerar como se fosse menor. Então, se a gente sempre está considerando que a gente sempre vai pegar primeiro os filhos com maior profundidade, e esse não tem maior profundidade, né, comparado aqui para o 2, significa que eu não vou contar essa aresta do 2, essa aresta antes do 2, no valor desses aqui. Então, se eu prender o 10, o valor de prender o 10 é 2. Ficou clara essa ideia? Justamente a gente está prevendo que a gente vai pegar o 8 e marcar isso aqui tudo.
Só que, claro, né, a gente não pode marcar o 8, aí marcar todos que prendeu. Aí marcar o 9, marcar todos que prendeu. Porque a gente vai ter que marcar muito vértice. Isso vai dar TLE. Então a gente vai fazer numa DFS só. Aí primeiro, numa DFS a gente vai calcular as profundidades e na outra a gente vai sempre ver qual é o filho que tem maior profundidade. Esse filho vai receber os valores que estão aqui para cima, porque vai prender eles. Agora, todos os outros filhos, a gente não vai considerar esses valores de cima para calcular o valor de prender cada um deles. Esse aqui, de novo, tem 4, porque ele é o maior. Ele vai receber 4 por causa desses dois aqui, o 2 e 1. E esse 10 vai receber 2, porque ele não é o maior filho de profundidade. Então ele não vai receber esses dois aqui de valor. Não, 2 e 1. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui. O 9 vai ter valor 1, né? Aí aqui, agora vamos fazer aqui do 3. Bom, aqui primeiro do 1, né? O do 1, qual filho de maior profundidade? É esse aqui. Esse caminho. Então significa que o outro caminho, pegando o 3, não é de maior profundidade. Então, se a gente pegar esse caminho aqui até o 6, por exemplo, ele vai ter 2. Só que se a gente marcar, agora, opa, esse aqui está marcado. Agora, esse caminho para o 7, ele não é de maior profundidade. Então, ele vai ter quanto? Vai ter só 1. Então, esse valor do 6 é 2 e o valor do 7 é 1. E aí a gente vai fazer isso, essa DFS pro grafo inteiro e saber o valor de todo mundo. Filho, né? Todo mundo filho. Porque, de novo, se a gente pegar todos os filhos, não sobra mais nada, né? Para aprender. Então, então vamos pro problema. Ficou clara essa ideia? Beleza. Opa, spoiler. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu acho que eu vou deixar, que eu vou usar isso aqui. Isso que eu vou deixar também. Tá. Então esse problema, a leitura dele é meio estranha. Normalmente, o que é comum é você, no grafo, ele vai te dar dois vértices que são conectados por uma aresta. Aqui, ele vai te dar alguns inteiros, né? N-1. E aí, isso aqui significa que o iésimo inteiro aqui, ele é descendente. Não, ele é esse iésimo. O iésimo elemento que ele te dá é um ancestral do valor i, do vértice i. Na verdade, do i mais 1, eu acho. Bem, aqui começa de 2, né? 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, 1 é pai do 2, 1 é pai do 3, o 2 é pai do 4 e por aí vai. Então, em código isso fica assim. Então, eu faço um loop de 2 até n e eu leio o pai. Então, aí eu faço aqui. Aí, de novo, aqui, para quem não viu muito de grafo, como é que a gente faz? Vou até voltar a VectorDit para... Então, isso aqui são... Ah, é verdade, tem que aumentar, obrigado. Então, aqui eu estou declarando um vetor de vector, né? É basicamente uma matriz. E aí eu já estou pré-declarando isso aqui com o tamanho de 2 vezes 10 à quinta. Aqui no problema vai ser 10 à quinta, né? Mas não faz muita diferença. Então, para cada vértice, eu vou ter um vetor. E aí, bom, esse vetor, o que ele vai me dizer? Inicialmente ele vai estar vazio, né? Só que para cada descendente ou ancestral, de um vértice i, eu vou botar no vetor g de i esses ancestrais e descendentes, né? O próprio inteiro, né, que identifica o ancestral ou o descendente. Então é chamado de lista de adjacência. Então, bom, aí eu estou fazendo isso aqui, né? Talvez alguns problemas, na verdade, a boa parte dos problemas vai ser suficiente você só botar o descendente, né? Mas eu gosto de deixar padronizado assim e sempre botar os dois. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira DFS. A gente quer calcular a altura, né? Profundidade, na verdade. É, botar depth. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, é 0. Então, eu já vou declarar de 0 e já vou rodar a DFS. A DFS eu vou rodar na raiz, né? A gente sempre começa da raiz. Aqui, o U é um vértice e o P é o pai desse vértice, o ancestral desse vértice. Aqui, no caso, não tem ancestral, então eu boto que o pai do 1 é o 1.
Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A forma comum de passar pelos vértices, né, adjacentes a U, eu gosto de fazer assim, né? A gente faz um for com um I mesmo, sabe? Um I igual a zero, I menor que o tamanho, I mais, e por aí vai. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Então, para cada vértice V na lista de adjacência do U, aí primeiro eu tenho que verificar se o V for igual ao pi, significa que eu estou subindo, eu não quero subir. Porque se eu subir e na árvore, descer na árvore, eu vou ficar subindo, descendo, subindo, descendo. Eu não quero isso, eu só quero descer. Então, se o V for igual ao pi, eu continuo. E aí aqui a gente vai fazer uma coisa. Então, a primeira coisa aqui de novo, eu quero saber, para um vértice U, eu não quero saber a profundidade dele. Eu quero saber qual é o filho que tem maior profundidade. A profundidade do maior. A maior profundidade dentre os filhos, né, os descendentes do. No caso, o descendente não necessariamente descendente direto, né? Pode ser o descendente lá embaixo. Então, inicialmente, esse DDU vai guardar essa informação. Inicialmente, a gente vai guardar que a gente vai armazenar aqui. Esse valor vai ser a própria profundidade do U, né? Só que para cada filho, a gente vai retornar a profundidade dele. Então, o que a gente vai fazer? O DDU vai ser o máximo entre o DDU e fazer a DFS no filho direto, né? Então, o V, qual o pai do V? É o U. Né? A gente está chamando o V a partir de U. E qual vai ser a profundidade do V? Vai ser a profundidade do U mais U. E aí, no final, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retornar a profundidade, maior profundidade dentre os ancestrais. Para quê? Para atualizar o valor do pai, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui recursivamente. Então, bom, essa DFS é isso, basicamente. Se não tiver ficado claro alguma coisa, vocês falem aí. E a gente vai fazer a segunda DFS, que é a DFS que vai de fato resolver o nosso problema. Deixa eu botar o padrão, né? Igual eu fiz aqui em cima. Tá, então a segunda DFS vai fazer o quê? Aqui eu vou ter que... Primeiro, o que a gente fazia? A gente tinha que saber qual era o descendente, né, o caminho para baixo. Que era de maior profundidade e os quais não eram, né? Então aqui eu vou usar uma ideia que é parecida com a ideia que principalmente a gente vai ver no futuro, a médio barra longo prazo, que é usada no Smart Lad, no Heavy Light Decomposition. No caso lá, eles pegam um filho de maior, a subárvore com mais vértices, né? A gente tá olhando em profundidade. Mas se vocês olharem no tutorial, vocês vão ver algo parecido com isso, né? De um desses dois. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai olhar todos na lista, né, de adjacência. A gente vai ver se o valor seguindo esse caminho tiver maior profundidade do que a gente calculou até agora, o que isso significa? Significa que a gente tem que substituir esse valor, né? Significa que o V tem maior profundidade que o Big, né? Algum caminho pegando V tem maior profundidade que os caminhos pegando o Big. Então a gente vai atualizar. Big agora é V. Então, se o Big for diferente de menos 1, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular a nossa DFS no Big. E aí, bom, essa parte aqui... Eu vou escrever o resto e depois eu explico. Então a gente vai primeiro fazer... na verdade, antes, se o V for igual ao pai, a gente tem que continuar, né? Vou entrar em loop finito. Então, a ideia aqui, primeiro, a gente resolver para o filho que tem maior profundidade e depois resolver para os que não têm maior profundidade. Então, se isso aqui for big também, a gente continua, porque a gente não quer processar o big duas vezes. Então, de novo, big é o que tem maior profundidade, né? E aí aqui a gente vai resolver... Deixa em branco aqui. Tá. Então, o que é esse QT? Esse QT é a quantidade de vértices para cima em que o nosso filho de maior profundidade vai poder pegar. O End na aliança, então... isso, é verdade. Obrigado. Isso aqui é um O.
Se o V for igual ao P ou for igual ao Big. Se for o end, ele nunca vai ser igual aos dois, né? Porque o Big é descendente e o P é ancestral. Então esse aqui nunca é verdade. Bom, vamos voltar aqui rapidamente. Vamos voltar para esse aqui. Tá, então, qual é o caminho de maior profundidade a partir do 1? A gente decidiu que é o 8. Significa que... Aí, tá, mas aí a gente vai descer pro 2, né? Aqui tá ao contrário, né? Então a gente vai descer pro 2. Qual é o filho de maior profundidade a partir do 2? É o 8. Aí vejam que se eu pegar o filho de maior profundidade, eu ainda não peguei 1. Então eu vou contar esse 1 como um dos elementos que o 8 vai poder pegar. Quer dizer, ele vai pegar, né? Ele não vai poder, ele vai pegar. Quando eu for agora, eu pegar esse caminho, agora vamos ir para o 3, né? O 3 pode pegar 1? Não. Por quê? Porque ele não é o de maior profundidade. Então, quando eu passar para o 3, eu vou ter que zerar a quantidade de vértices para cima que eu posso pegar. Então, quantos vértices para cima eu posso pegar a partir do 2 aqui, né? Antes de pegar o 8? 1. Só que quando eu for pegar o 5 também é a mesma coisa. Quantos vértices eu posso pegar para cima? 0. Porque o 8 que vai pegar esses vértices. E a forma que a gente vai armazenar isso, né, na DFS é através dessa variável QT, né? Então, o big, ele vai pegar o QT inteiro, mais 1. Por que mais 1? Porque esse vértice é QT vértices acima do U. Só que a gente vai contar esses QT mais U, né? Então, o 2. Quantos vértices aqui? Opa. Quantos vértices para cima eu tenho para o 8 pegar? 1. Quando eu passar para o 4, a DFS no 4, DFS no 4 vai pegar. Qual é o filho de maior profundidade? É o 8. Só que o 4 agora ele tem que contar não só o 1, mas o 2. Então, quando eu passar do 2 para o 4, eu tenho que contar quantos eu tenho para cima mais 1, que é para contar ele mesmo. E quando eu chegar no 8, veja, quando eu chegar no 8, o 4 também vai passar mais 1. Então, no 8 eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3. E o próprio 8. Então, quando eu chegar no 8, eu vou ter 4. E aí, o que a gente faz para o que não é big? 0. De novo. No 2, que é o filho de maior profundidade, é o 8. Cheguei nesse caminho. Agora, eu passei para o 5. Quantos eu posso pegar? 0. Não posso pegar nem o 2, nem um em cima dele. Só que o que acontece, né? Claro, aqui eu estou passando valor, só que no final a gente tem que acabar e usar esse valor para alguma coisa, né? E aí eu vou fazer esse vetor de resposta, né? Isso aqui, para quem não conhece o VMAX, isso aqui é um vector int. Quando a gente chegar numa folha, a gente tem que armazenar essa resposta, né? Para a gente só armazenar a resposta para a folha. Então, como é que a gente sabe se é folha? Se ele não tem filho. Se ele não tem filho, significa que ele não vai ter um filho maior, né? Um filho big. Então, se o big for igual a -1, então ele é uma folha. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar, a gente vai dar um pushback no vetor de respostas. A gente vai armazenar o valor que é pegar essa folha. Qual o valor que é pegar essa folha? QT mais 1. Ou seja, eu vou pegar todos acima dele e pegar ele mesmo. Certo? Então, aqui pode parecer meio complicado, né, de cara, porque é uma DFS, né, é um algoritmo recursivo. E aqui a gente tem... né, a gente está pegando informação que veio de um, de um recursivo, né, veio de cima, de outra chamada recursiva. Ou melhor dizendo, de baixo, talvez. Na verdade, tem informação de cima aqui, Isso aqui vem de cima, né? Entre aspas, meio que vem de cima. E a gente faz esses fós e no final a gente passa essa informação na folha, né? Mas bom, espero que tenha ficado claro, né? Alguma dúvida nessa aqui? Bom, essencialmente agora a gente vai ter o valor de cada folha. De novo, sempre fazendo algo meio que guloso, olhando os filhos que têm maior profundidade, e aí, de forma linear, entre aspas, atualizando os vértices. Lembrando, a gente não pode, por exemplo, eu faço uma DFS, qual é o maior caminho? Eu pego o 8. Aí eu pego o 8, eu marco todo mundo, depois faço uma DFS, não contando esse. Porque aí eu teria que fazer uma DFS para cada folha. Aqui a gente faz uma DFS
Só que aproveitando, na verdade, duas, né? Com essa DFS a gente calcula a informação de profundidade e com essa segunda DFS a gente já sabe qual caminho é o maior, qual caminho a gente vai pegar primeiro. Então a ideia principal disso aqui é isso, né? É muito parecido com a ideia de eu fazer uma DFS para cada folha. Só que aqui, claro, uma DFS para cada folha TLE, a gente faz uma DFS e usa essa informação que a gente já calculou para, né, saber qual é o maior, qual é o menor, qual vai pegar os ancestrais, quais não vai, e calcular tudo de uma vez só. Então a complexidade disso aqui é linear. Eita, não consigo voltar lá. Aqui. Por quê? Porque a gente vai passar por cada vértice uma vez aqui nessa DFS e uma vez aqui nessa DFS. E aí, na verdade, vai ser vértices e vai ter um log, porque a gente vai fazer uma ordenação agora. Porque agora a gente tem o valor de cada folha no vetor de resposta. Só que a gente não vai pegar todas as folhas, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ordenar decrescente. A gente vai ordenar esse vetor decrescente. E a gente vai fazer um for que vai pegar ou K ou todos os elementos, o menor deles. Porque eu posso ter, por exemplo, K igual a 1 milhão e ter 20 vértices. Aí, obviamente, isso aqui vai dar RTE, né? E aí, cara, eu posso ter 1 milhão de vértices, mas meu K é 20. Então significa que eu só posso pegar 20 folhas. Então eu vou pegar o menor dentre os dois, né? Aí aqui pra não reclamar, botar int. Então a gente vai pensar, declarar uma variável total, que vai ser o total de tudo. Então a gente vai pegar os que tem maior valor, no final printar. Então vamos testar um caso aqui. Esse aqui é 10, 3. Esse é o caso, né, do que a gente fez aqui. Né, que é o caso, no final é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a nossa resposta tem que dar 8. Eu acho difícil, na verdade, eu acho que mesmo se tivesse pouco errado, é bem possível de dar essa resposta, né? É um gráfico bem, uma árvore bem pequena. 1, 2, 2. Eu não rodei a DFS2, né? Aí fica difícil também. Pô, alguma coisa errada aqui. Tá pra ter dado 8 mesmo. Hum. Deixa eu printar esses valores aqui, vai. Ah, 4 primeiro. Ele deu 3 em algum lugar. Fiz o grafo certo. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Ah! Aqui eu botei big, é V. Tá. Aqui essa DFS é pros vértices que não são big. Eu não sei porque eu escrevi big. Provavelmente era só isso. Aí, pronto. Vamos submeter.
Bom, alguma dúvida? Passou. Bom, então é basicamente isso esse problema. Bom, ninguém se pronunciou. Então vamos para o prato principal, Binary Drifting. Agora, de fato, a gente vai ver Binary Drifting na árvore. Então a gente vai usar as mesmas ideias da parte 1 da aula, mas na árvore. Só que o problema, cara, a gente pode usar o Binary Drifting, por exemplo, para calcular soma, igual a gente fez na Sparse Table. A gente pode usar para calcular máximo, igual a gente pode. Só que lembra que no vetor, o que acontecia quando eu pegava, por exemplo, eu queria pegar um intervalo de tamanho 6. Eu tinha que pegar um intervalo de tamanho 4 na soma, por exemplo. Depois pegar um intervalinho de tamanho 2. Só que eu tinha que pular 4 para frente, né? Porque se eu pegar um intervalo de tamanho 4 um intervalo de tamanho 2 a partir do mesmo elemento, eu vou pegar elemento repetido. Então eu pegava, por exemplo, um de tamanho 4, pulava 4 para frente para pegar o de tamanho 2. No vetor, é fácil pular 4. Porque se eu tenho um índice i, eu sei que i mais 4 é 4 para frente. Agora, primeiro, que pular talvez seja um pouco complicado aqui na árvore. Pular para cima, no caso a gente sempre vai pular para cima, né? Mas como é que a gente sabe qual é o vértice 4 para cima? Então a gente vai fazer um binary lifting para subir na árvore. Então a matriz, né, sobe igual a gente fez antes, tal que o valor sobe de ik corresponde ao vértice subindo 2k vezes na árvore. Então, qual é o b de 8, 0? Então, a partir do 8 eu vou subir 2 elevado a 0 vezes. Ou seja, 2 elevado a 0, 1. Vou subir uma vez. Então é esse 4 aqui. Né? B de 8, 0 é o vértice 4. Qual é o B de 10, 1? Então, a partir do vértice 10, eu vou subir 2 elevado a 1, que é 2. Então, eu vou subir do 10 para o 5, do 5 para o 2. Então, a nossa resposta aqui é 2. Então, com isso, a gente sempre vai saber para qualquer potência de 2, qual é o vértice 2 elevado a k para cima, né? Então, se eu quiser qual é o vértice de 64 para cima, a partir do 11, eu sei. E a gente vai construir essa matriz da mesma forma que a gente fez com soma. Mesma ideia. Então, sobe de 0 é o pi do vértice i. Então, essa é a base, né? E aí, para cada k, a gente vai calcular, cada k maior que 0, a gente vai calcular a partir das informações do k menos 1. Então, se eu quero subir k, 2 elevado a k a partir do vértice i, primeiro eu vou subir, olhando para esse aqui de dentro, eu vou subir 2 elevado a k menos 1, e isso vai me dar um vértice x. Aí desconsidera isso aqui, considera essa linha aqui como x. Então, a partir do x, eu também vou subir 2 elevado a k menos 1. Então, é como se eu fizesse, por exemplo, do 10, eu vou subir 1, que é para o 5, e a partir do 5 eu vou subir mais 1. Então, se eu subir 1, eu subi 2. É exatamente essa ideia. Eu subo 2 elevado a k menos 1 a partir do i, e a partir desse vértice resultante, eu vou também subir 2 elevado a k menos 1. Então, eu vou subir 2 elevado a k menos 1 mais 2ak menos 1, que é 2 vezes 2 elevado a k menos 1, que é 2 vezes 2 elevado a k. Então, é fácil, é tranquila essa ideia, depois de ter visto, a gente ter falado sobre Sparse Table? Acho que é, né? Sei bem. Qualquer dúvida, podem me interromper aí também. Mas é exatamente a mesma ideia. A mesma ideia que a gente, mais ou menos a mesma ideia que a gente fez na exponenciação, a mesma ideia do Sparse Table. E se a gente quiser fazer soma, a gente vai usar esse vértice, a gente vai fazer de novo a mesma ideia da Sparse Table, só que ao invés de fazer, por exemplo, mais 4 ou mais x para pular, né? A gente vai usar o sobe. Só qual a diferença aqui? Qual a diferença aqui? Eu vou dar um pequeno spoiler. A diferença é que a gente sempre vai conseguir, por exemplo, o máximo ou a soma só subindo na árvore. E se a gente quiser, por exemplo, a gente quer a soma desse caminho aqui. Bom, do 9, se a gente pegar o 9, por exemplo, a gente sabe que 9 a gente consegue subir até o 2. Então a gente consegue calcular isso rápido, né? Mesmo se esse caminho for muito grande, a gente consegue calcular isso em log, assim como na Sparse Table. E se for tipo o máximo GCD, aí, máximo GCD aí já dá para fazer, mas vai ter que fazer de forma espertinha, não sobe. Mas o máximo, a soma, por exemplo, a gente consegue calcular em log tranquilamente. Só que subindo. E agora, como é que a gente desce, né? Porque descer a gente não sabe descer.
Porque descer a gente tem muitas possibilidades, subir a gente só tem uma possibilidade. Aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas fique com isso em mente. O sobe que a gente usou agora, se a gente for calcular uma soma, a gente só sabe calcular a soma subindo. Então, vamos olhar isso aqui. Por sorte, esse Hyperlink funciona. Aí, funciona. Mais um problema do CSS. Então, é um problema bem simples. Então, uma companhia, né, uma empresa tem N empregados, que formam uma hierarquia, né? Hierarquia é mais ou menos naquela ideia da máfia, onde todo mundo tem um chefe menos o diretor-geral, que é tipo o chefe da máfia, né? Que a gente viu. Então, a gente tem que processar aqui consultas, né? Key queries da forma. Quem é o, o chefe do X K levels, né? K níveis acima da hierarquia. Então, um nível acima da hierarquia seria o ancestral direto, né, do X. Agora, se a gente subir mais um, aí é 2. Subir mais um, 3, e por aí vai. Então, basicamente, ele está perguntando quem é o ancestral K acima do X, né? Então, a ideia aqui... Bom, aí eu vou até aproveitar essa parte disso aqui. Então, sim, tem várias maneiras de calcular isso, né? O que eu gosto de fazer é calcular junto numa DFS. Eu faço uma DFS para quando a gente for usar o LCA, uma DFS para calcular o Euler-2, que a gente vai ver mais na frente. E eu já calculo o baralho lifting já nessa DFS. Mas eu vou fazer aqui nesse problema, eu vou fazer fora, né? Que eu acho que é mais ou menos parecido com a Sparse Table, que eu acho que fica mais claro. Então a gente vai fazer um vetor sobe, uma matriz, na verdade, né? Ela vai ter um log aqui. Eu vou botar constante. Mais um. Tá, então esse aqui é nosso log, né? Igual a gente fez com a Sparse Table. Vou deixar constante. Então, para cada vértice, aí aqui, claro, aí aqui a gente vai ter que... na verdade a gente vai ter que fazer isso aqui, né? Então, para cada vértice a partir do 2, eu vou saber quem é o pai do 2, do i, né? Então, o pai do i é o p. E aí aqui a gente só faltou declarar o tipo do... Verdade. Obrigado. E aí aqui, claro, a gente está fazendo isso para cada uma parte do 2, a gente vai declarar para 1. Aí, de novo, a gente vai declarar o filho do 1 igual ao... Aí, claro, aqui a gente tem que botar o 0. 2 lá da 0 é 1. Então, 1 é subir só 1, que é o ancestral direto, né? O pai. Então, é isso aqui. O ancestral direto do 1 a gente vai considerar 1. Então, em alguns problemas, pode ser interessante você, como nossos vértices sempre estão começando em 1, pode ser interessante você considerar o ancestral do 1 como 0. E considerar o ancestral do 0 como 0. E a gente sabe que se a gente chegou no 0, a gente extrapolou a árvore. Só que na maioria dos problemas, isso aqui é o suficiente. Porque ele não vai te dar consulta que vai extrapolar a árvore, né? Na maioria dos problemas. Então, isso aqui é o suficiente, né? Na verdade, possivelmente você nem botar isso aqui talvez dê certo, mas eu gosto de botar aqui para, enfim. Então, na ideia da Sparse Table, a gente vai a partir do 1 até o L. A gente vai calcular para as potências de 2, né? Então, subir, agora, a gente tem que fazer agora para todo vértice, subir do I 2 elevado a K vezes. Então, eu vou fazer uma variável aqui para ficar mais claro. Sobe no I 2 elevado a K menos 1. Então, subir no I 2 elevado a K vezes é subir a partir desse S, K 2 elevado a K menos 1. Então, do X, do I, né? Na verdade, a gente sobe 2 elevado a K menos 1, que é o S, e do S a gente também sobe 2 elevado a K menos 1. Então, no total, a gente subiu 2 elevado a K, e é esse valor. E pronto, é isso. Então, a gente construiu o vetor, né? Agora a gente tem que calcular subir uma quantidade arbitrária. Então, tem algumas maneiras possíveis de fazer isso. Eu vou fazer uma aqui que faz tempo que eu não faço, então talvez eu erre. Talvez eu erre. Que é uma maneira bem legal que eu vou fazer interativo, né? Possivelmente das outras vezes eu vou fazer recursivo, quando a gente for calcular o LCA.
Então eu quero mostrar como é que fica iterativo. Então vamos fazer isso uma função iterativa. Vou chamar de solve. Então a gente tem um vértice U e a gente quer subir uma quantidade de QT. Então, para cada B 0 até L, o que a gente vai fazer? Né? A gente quer saber se a gente vai subir 2 elevado a B ou não. De novo, se a gente quer subir QT, existe uma única forma de representar QT como somas de potências de 2. Né? Então, para cada B, até o L, né, que a gente está supondo isso aqui como o máximo, a gente vai ver se essa potência de 2 vai ou não contar em QT. Né? Se a gente vai subir ou não essa potência de 2. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer um truque aqui. Eu vou ver se o bit, se o B mod 2 é diferente de 0. Por quê? O que acontece se o B mod 2 for diferente de 0? Ele é ímpar. O que acontece se o número for ímpar? Se o número for ímpar, o bit mais à direita é 1. Tem outra forma de fazer isso, que é fazer isso aqui também, né? Ah, o compilador vai otimizar, apesar da operação de resto ser menos eficiente, o compilador vai otimizar, então não tem muito problema em relação a isso. Né? Ele vai otimizar porque o 2 é constante. Se você botasse aqui um x qualquer, aí ele não ia otimizar, mas o 2 é constante, então ele vai otimizar. Então, se for, significa que eu vou subir essa potência de 2. Claro, aqui, de novo, a gente está considerando não P, não, QT, perdão. O número mais à direita, bit mais à direita do número que a gente está olhando, né, tá ligado, né, é 1. Então, se isso acontecer, a gente vai subir uma potência de 2. Então, U é igual ao sobe do U e B. A gente vai subir essa potência de 2. Aí agora, a gente não quer saber se o bit mais à direita, o bit que representa o 1, né, que representa o 2 elevado a 0, tá ligado. A gente quer saber se o bit que representa o 2, que representa o 2 elevado a 1, tá ligado. Só que, talvez, aí, beleza, a gente poderia olhar, por exemplo, né, fazer isso aqui, por exemplo, QT e 2. Então aqui a gente está fazendo uma operação de AND com o 2, e o 2 é o número que tem exatamente esse bit ligado, esse bit que a gente quer. Só que o que eu gosto de fazer é shiftar todos os bits à direita. Então, se a gente já usou o bit mais à direita, a gente vai pegar todos os bits e jogar para a direita. E o bit mais à direita vai ser perdido para sempre. Por quê? Porque agora o segundo bit, a partir da direita, ele vai ser o primeiro, que é exatamente esse bit aqui, que é o QT mod 2, né? Que é o que o QT mod 2 vai dar pra gente. E é isso. Aí no final eu retorno. Certo? Fez sentido isso aqui? Falta incrementar o B. Opa! Verdade, valeu. Bom, vamos testar aqui. Vamos ver se. Então, minha árvore. Nossa, pera. Aqui eu usei. Esqueci de ler o resto do problema. Então, K é esse aqui e M é a quantidade de consultas. Então, depois que a gente pré-calcular isso aqui, a gente vai. Para cada consulta, a gente vai ler o X e um K. E a gente vai printar o solve de X e K. Agora dá pra gente testar. Então, aqui são 5 vértices e 3 consultas. Nossa árvore tem essa estrutura aqui. Vamos ver. 4, 1, 3, 4, 2. Vai passar aí. 4, 2, 4, 3. Tá, na verdade, nesse problema, a gente vai ter que fazer isso aqui. Porque nesse problema ele não dá. Garantido. Também que eu falei disso antes. Então, a gente vai considerar um vértice extra 0. E a gente vai considerar que se a gente chegar no 0, aí claro, do 0 a gente só vai pro 0, né? Então não tem como extrapolar o 0, porque o 0 tá apontando para ele mesmo. Então, na verdade,
Então, if res... Se o res for 0, a gente vai ter que printar o menos 1. Por que a gente não vem aqui e bota menos 1? Porque aí, se a gente apontar para o menos 1 e a gente quiser subir a partir do menos 1, a gente vai ter algo desse tipo, que vai dar ETE, né? Não existe um índice menos 1. Por isso que eu usei o 0. Caso contrário, a gente vai printar o res. Então, se o res for 0, a gente printa o menos 1. Caso contrário, a gente pode printar ele. Aí vai dar certo, né? 3, 1 e menos 1. Quer dizer, tipo rodar, né? Mas deve dar. 4, 1, 4, 2, 4, 3. Isso. Bom, é isso. Dúvidas? De novo, né? Aqui a gente construiu igual a Sparse Table, né? Aqui talvez tenha algo diferente do que vocês viram, mas... De novo, é a mesma ideia, né? De separar em somas de potência de 2, o número, né? E aí aqui tem um negócio pertinho que eu fiz que talvez não tenha ficado tão claro, mas... Bom. Então vamos lá. Ninguém se pronunciou, vamos continuar aqui. Então, a gente viu como é que a gente sobe, né? Agora vamos supor que a gente quer calcular a soma de todos os vértices no caminho entre os dois vértices. Então, se a gente quiser o caminho entre os vértices 9 e 10. De novo, a gente só sobe. Como é que a gente calcula o caminho do 9 até o 10, né? Aí, aqui, de novo, aqui visualmente é fácil, mas se a gente tiver uma árvore de 10 elevado a 5 vértices, aí fica difícil. Então, aqui a gente vai introduzir o conceito do LCA. O LCA é um ancestral. Não, o LCA ele faz sentido, né, o LCA de 2 vértices. Ou, na verdade, pelo menos 2, né? Na verdade, teoricamente, você pode falar o LCA de um vértice, mas intuitivamente faz mais sentido quando você tem 2 ou mais. E a gente, no caso, só vai olhar para o LCA de 2 vértices. Então, o LCA de 2 vértices é o ancestral comum, é o menor ancestral comum. Essa definição ela parece o GCD, né? Porque entre dois números você pode ter vários divisores. Só que você só vai ter um divisor que é o máximo entre eles. Aqui é a mesma ideia. Ancestral comum entre 9 e 10 podem ter vários, por exemplo. Que é um ancestral comum do 9 e 10? O 2 e o 1, por exemplo. Se tiver mais coisa aqui para cima, vai ter mais ancestral comum. Por quê? Porque do 1, se a gente descer, a gente consegue chegar no 9 e no 10. Só descendo, né? Mas qual é o ancestral o mais baixo, né? O lowest, o menor? É o 2. Então, LCA, lowest common ancestor, em português, menor ancestral comum. Talvez eu tenha errado em alguma coisa aqui no inglês, mas peço perdão se for o caso. E aí a ideia, a gente vai dividir agora entre dois caminhos. O caminho do 9 até o ancestral comum, o menor, né, o LCA, e do 10 até o menor ancestral comum. E aí a soma deles vai ser, a gente vai dividir essa soma também, né? Então, como é que fica os dois caminhos, né? O caminho do 9 até o 2, então, é o caminho do 9 até o LCA e o caminho do 10 até o 2. Veja que a gente descreveu o nosso caminho, que antes era um pouquinho mais complexo, em dois caminhos que a gente sabe calcular, que é o caminho só subindo. Porque se a gente vai fazer o caminho do vértice até o LCA, bom, o LCA é ancestral, né? Então significa que a gente vai subir. Aí aqui no caso, a nossa soma, a gente vai ter que calcular a soma do 9 subindo 2, porque o LCA está 2 para cima, a soma do 10 subindo 2, porque o 2 também está 2 para cima, e subtrair a soma, o valor do 2, porque o 2 está sendo contado duas vezes. Aí, dependendo do problema, se você for fazer máximo, não existe operação inversa no máximo. Mas o máximo é independente, então não faz diferença. Mas se você tiver uma operação que não é idempotente, não tem verso, para você, tipo, entre aspas, subtrair, aí você vai ter que fazer de forma espertinha, né? Ao invés de subir para o ancestral, você vai ter que subir um a menos do ancestral, por exemplo, subir até o 5. E aí contar o ancestral separado, né, por exemplo. Mas isso é só detalhe. Agora a questão é como a gente encontra o LCA, né? Faz sentido essa ideia para vocês? Todo mundo consegue ver que se a gente tiver o ancestral, a gente consegue dividir em dois caminhos só subindo? Beleza. Então agora a questão é, se a gente com o LCA a gente consegue fazer isso, agora como achar o LCA? Então antes de achar o LCA, assim, tinha duas abordagens para fazer aqui. Explicar a ideia e abstrair essa função que diz se o é ancestral de V,
Ou primeiro explicar essa função e depois mostrar a ideia. Eu prefiro essa segunda ideia. Então, primeiro a gente quer uma função que dá dois vértices U e V, diz se U é ancestral de V. E depois a gente vai usar isso para achar o LCA. Aí, depois, daqui a pouco eu mostro essa ideia. Então, a gente vai resolver isso com o Euler-Tool. Não sei se vocês conhecem o Euler-Tool. Bem, quem conhece o Euler-Tool, por favor, manda aí no chat, só para eu ter uma ideia. E, bom, vou explicar a ideia do Euler-Tool, vou explicar como é que resolve esse negócio do ancestral com o Euler-Tool, e depois a gente volta para o LCA. Então, a ideia do Euler-Tool é contar para cada vértice qual é o, entre aspas, tempo em que a gente entra e sai do vértice. Como assim tempo, né? Só a definição que deram em FTC. Beleza. Ô, louco, o FTC, eu não vi a leitura em FTC, não. Bom, a gente vai armazenar dois vetores in e U. O in é o vetor de entrada de U e out é o vetor de saída de U. Como assim tempo, né? Inicialmente a gente pode considerar o tempo igual a 1 ou 0, né? Acho que eu escrevi com tempo igual a 1. Toda vez que a gente descer um vértice, a gente aumenta o tempo. E toda vez. Aí o tempo de entrada é óbvio, o tempo que a gente entrar no vértice, né? Começar a processar o vértice. Então, se a gente passou do 1 para o 2, vamos supor que o tempo aqui no 1 era 1. Foi para o 2, ou seja, desceu na árvore, somou o tempo. Então agora o tempo é 2. Então, o tempo de entrada 2 vai ser 2. Agora, a gente vai descer 4, 7, vai fazer uma DFS. Depois que a gente fizer a DFS inteira, a gente processou todos os filhos do 2. Agora, esse tempo, quando a gente processa todos os filhos de um vértice, o que a gente faz? A gente sobe. Nesse tempo é o tempo de saída do 2, quando a gente for subir. E aí, nesse caso, nesse problema, a gente não vai somar o tempo quando a gente subir, a gente só soma como desce. Por quê? Porque, principalmente, essa ideia do Aletu você pode usar para fazer consulta de segtree em subárvore, não só de segtree, em qualquer intervalo, em qualquer consulta intervalo. E, principalmente, talvez o Thiago fale disso para vocês, em algum exemplo, né, na aula de exercício, por exemplo, de usar segtree em árvore para calcular a query de subárvore. E aí, nesse tipo de Aletu, a gente não soma, né? Para não desperdiçar a memória. Então eu calculei aqui o Aletu inteiro. Em cima é o tempo de entrada, embaixo é o tempo de saída. Então vamos calcular aqui, né? Vamos fazer um caso aqui. 1, esse é o tempo de entrada. Aí a gente desce, somou o tempo. 2, desce, somou o tempo. 3, desce. 4, 5, 6. Aí sobe. Agora, opa, subiu. Então o tempo quando a gente subiu era 6, né? Que era o último tempo que estava aqui. Então o tempo de saída aqui é 6. E é claro, nesse o tempo de saída de cada um vai ser ele mesmo, porque eles são folhas, né? Não tem ninguém embaixo dele para processar. Então no momento que eles forem processados, a gente já vai subir. Agora aqui, 6. A gente subiu aqui. Tempo de entrada desse é 6? Não. Por quê? Porque falta coisa para processar. 7, 8, 9. Agora esse aqui ficou 9. Agora subiu. Processou todo mundo. Agora o tempo de saída desse é 9. Esse aqui é saída 9? Não. Por quê? Porque ainda falta processar esses aqui. Então, processo, 13. Agora uma afirmação. U é ancestral de V se somente se essa equação que for verdade. O que é essa equação que significa? Eu entrei no U antes de entrar no V e eu saí do U depois de sair do V. O que isso significa? Vamos olhar aqui para um caso. O 2, esse vértice aqui, é ancestral desse aqui? É. Por quê? Porque eu entrei nele antes de entrar nesse e eu saí desse antes de sair desse. Faz sentido essa definição? Por quê? Se o U é ancestral de V, significa que ele tem que estar acima da árvore, ou seja, eu tenho que entrar nele antes. Só que não só isso, né? Pode ser que, por exemplo, nesse caso, eu processei o 2. Aí processei todo mundo. O tempo de entrada desse é 2. O tempo de entrada desse é 10. Pera, mas esse vértice não é ancestral desse vértice. Então, só essa afirmação de entrada não é suficiente. Significa que eu tenho que ter entrado antes, mas ele tem que estar abaixo, né? Necessariamente abaixo. Ou seja, eu tenho que terminar de processar o vértice antes de terminar de processar o ancestral, né? Tem como eu processar o descendente antes de processar o ancestral? Ou processar o ancestral antes de processar o descendente? Não. Porque antes de eu terminar de processar todos os vértices do ancestral, eu tenho que processar todo mundo do descendente. E só depois eu vou subir. E é exatamente essa segunda condição. O tempo de saída do nosso U
tem que ser depois do V. Ou seja, eu tenho que terminar de processar o V, que é o filho, antes de terminar de processar o ancestral. Bom, ficou claro? Não sei se ficou confuso minha explicação. Aqui dá para ver os exemplos, né? Aqui, ó, 2 é menor que 6 e o 1 é maior que o 6. Então, eu entrei nesse aqui antes do 6 e saí antes e saí depois do 6. Então, significa que esse 6 está embaixo. Bom, ninguém se pronunciou. Então, qual vai ser a ideia agora? Aqui eu ainda bem que eu botei esse slide. Então, qual vai ser a ideia? A gente vai pegar o IV. A gente quer saber quem é o menor ancestral comum de IV. Concorda que qualquer vértice acima de U vai ser ancestral de U? Então, o que basta é eu subir U até achar um ancestral de V. Aí, claro, se eu subir de 1 em 1, sobe 1, sobe 1, sobe 1, aí vai dar TLE numa árvore grande, né? Então a gente vai ter que subir de forma espertinha. Mas a ideia é, claro, se a gente subir de 1 em 1, todo que eu subir vai ser ancestral de U. No primeiro que for ancestral de V, também for ancestral de V, aí é ancestral de U e V. E o menor, né? Porque ele é o primeiro. Então, qual é a ideia aqui? Então, a ideia aqui, claro, a gente pode fazer naive, né? Igual eu expliquei, sobe 1. Quem é o sobe 1? 4. 4 é ancestral de 11? Não. Sobe aqui pro 2. 2 é ancestral de 11? É. Então, 2 é ancestral de 1, claro, óbvio. E a gente acabou de ver por essa função mágica do L2 que o 2 também é ancestral de 11. Então, esse é o menor ancestral comum. Agora, claro, a gente vai fazer isso com binary lift, né? Então, a ideia aqui é, tipo, dá para fazer com uma ideia mais busca binária, dá para fazer uma ideia mais binary lift, né? A ideia do binary lift é pegando as potências de 2, a ideia da busca binária é setar um alcance, né, um intervalo. Por exemplo, sobe 1 ou sobe 1000, ou 1.000.000, ou 10 à quinta, né? Qual for o limite do seu problema. E aí chutando ali no meio, né? As duas ideias funcionam, mas eu vou explicar com o binary lifting. Então a ideia do binary lifting é vou tentar para cada potência de 2, eu vou ver se a soma dela extrapola, se a soma dela vai para algum ancestral. E agora, na verdade, com o binary lifting, a gente não quer saber o ancestral, o menor ancestral. A gente quer saber o maior vértice antes do ancestral. Ou seja, a gente quer o maior vértice que não é ancestral de V. Então vamos seguir essa ideia aqui. Vamos subir 4. Então vamos supor que tem um vértice aqui para cima, né? Sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4. Aí vamos supor que tem um vértice 0 aqui, vai. Esse 0 seria ancestral do 11? Sim. E a gente não quer isso. A gente quer subir o máximo até enquanto não for ancestral. Então a gente não vai subir 4. Subir 2. Se a gente subir 2, é o 2. 2 é ancestral de 11? É. A gente não quer subir 2. Porque 2 é ancestral do 11. Então não. Subir 1. 1 é ancestral do 11? Não. Então a gente sobe. O que aconteceu? U igual a 4 é o vértice mais alto que não é ancestral de 11. Então o que significa se a gente subir mais 1? Essa a gente chegou na resposta, né? Se ele é o maior ancestral que não é o maior vértice que não é ancestral, então se a gente subir um, ele tem que ser um ancestral, né? Porque, ó, por contradição, se a gente subir, se não fosse ancestral, o 4 não ia ser o mais alto, né? O maior. Então, essa é a nossa resposta. Por que a gente quer subir até o maior que não é ancestral? Porque a gente não tem como diferenciar quem é ancestral e quem é o menor ancestral. Simplesmente por causa disso, né? Então a gente vai subir o máximo possível antes de ser ancestral, porque a gente sabe que se a gente subir mais um, vai ser um ancestral. Ficou claro isso? Assim, a gente vai ver o código também, então talvez no código faça sentido também. Mas qualquer dúvida, pode interromper. A gente vai resolver também outro problema do CSS. Continuação desse problema que a gente fez. Só que para iniciar. Então, é a mesma ideia, empresa, N empregados, Q consultas. Só que ao invés de saber quem é K acima, a gente vai ver o seguinte. Qual é o chefe comum o menor chefe comum, né, dos empregados A e B? É o LCA, né? Um chefe comum um chefe é um ancestral
Então o chefe comum é um ancestral comum de A e B, só que a gente quer o menor. A árvore é do mesmo jeito que ele vai dar. A única diferença é que ao invés de dar um X e um K, ele vai dar um A e um B, né? Ao invés de dar um X e um tamanho, ele vai dar 2 vértices. Carro do sorvete aqui. Tá dando pra ouvir o carro do sorvete na gravação aí pra vocês? Eita. Bom. Bom, a gente tem aqui nossos vértices A e B. A gente vai ler eles e a gente vai chamar uma função de LCA, né? Aqui no caso... Bom, acho que dá pra deixar assim sem problema. Ele tá literalmente parado na porta da minha casa. Deixa eu ver se consigo diminuir a acessibilidade do microfone rapidinho. Vai ficar no sorvete aí na gravação. Tá, então a gente vai fazer a função de... Bom, eu vou deixar isso aqui do jeito que tá. Se vocês quiserem ver uma otimização de... Talvez a gente possa... talvez a gente pode ver semana que vem do jeito que eu faço. Não uma otimização. Sei lá, talvez um... Eu não sei, é uma maneira que eu tenho costume. Uma maneira que faz mais sentido pra mim. Então, semana que vem a gente pode ver mais detalhes disso. Eu vou deixar, aproveitar que o Bannerlift já tá codado aqui. Eu só vou codar o Euler2. Então, vamos lá. Vamos fazer os nossos vetores de entrada e saída em out. E aí a gente vai fazer uma variável aqui global, que é o tempo. O global, tudo que você variável inicializar global vai ser nula, né? Então esse t vai ser 0. E aí a ideia é o seguinte, eu cheguei num vértice U, eu vou fazer o tempo de entrada de U vai ser t. E aí eu vou aumentar o t. E aí, de novo, igual a gente fez na nossa DFS, aí no caso a gente vai ter que armazenar nosso grafo, né? Aqui embaixo, mas eu vou fazer isso daqui a pouco. Então, se V for diferente do pai, continua. E aí a gente calcula a DFS para o filho. Depois que a gente processou, fez todas as DFS, lembrando que o T é global, né? Então toda vez que a gente chamar a DFS, a gente vai aumentar o T. Depois que a gente processou todos os descendentes, a gente vai marcar aqui o out do U, né? Eita, o gato tá... Calma, gato, agora não. A gente vai marcar o tempo de saída do U. Então se a gente processou todo mundo, agora a gente vai voltar, a gente vai subir, né? Terminar essa DFS, essa recursão e o tempo de saída é esse. A gente não vai aumentar. Então é só isso. Código extremamente simples. E aí a gente vai fazer agora a nossa função de ancestral. Então a gente vai ter um U e um V. E a gente vai retornar se o tempo de entrada do U é menor ou igual ao V. Ou seja, se o U vem antes e se o V acaba antes, né? Graças a Deus. Tá. Então foi isso que a gente fez, né? Se eu entro antes no U e saio depois. Então aí, cara, isso aqui vai ser avaliado num booleano, né? Então eu posso retornar esse valor, né? Não preciso botar isso numa variável. Bom, então a nossa função de ancestral. Até então é coisa bem simples, né? O código. Assim, depois, uma vez que a gente fala da ideia, o código é bem simples. Aí, claro, aqui eu disse que ia fazer isso, né? Deixa eu fazer isso logo. Construir o vértice de fato, o grafo de fato. Aí aqui eu teria que fazer um vértice para o 0 também, né? Eu vou deixar isso comum. Nesse caso a gente não vai precisar se preocupar com isso. Tá, agora vamos fazer a nossa LCA. A primeira coisa aqui, a gente vai fazer 2 ifs para saber se uma já é ancestral de V
e se V ou se V é ancestral de U. Por quê? Porque aí já economiza trabalho, né? E, claro, se isso aqui for verdade, ia dar errado no algoritmo que a gente vai fazer agora. Então, se U for ancestral de V, o U também é ancestral de U, né? Ele é ancestral dele mesmo. Então a gente retorna o U. Se o V é ancestral de U, o V também é ancestral de V. Então a gente retorna o V. Caso contrário, se nenhum desses dois for verdade, agora a gente vai fazer o nosso LCA. Então, eu vou usar uma variável aqui. Normalmente a gente usa o próprio U para fazer isso, mas eu vou usar uma variável para talvez ficar mais claro o que a gente vai fazer, né? Então, para cada potência de 2, no caso, agora a gente sempre tem que pegar a maior potência de 2 possível. Por quê? Lembra daquela ideia da soma, né? Da Space Table, né? Que a gente queria fazer com a soma. Né? Com máximo e mínimo é fácil, mas com a soma. A gente sempre queria saber qual era o maior intervalo, qual a maior potência de 2, né? Tinha tamanho menor ou igual ao tamanho do intervalo. Aqui a ideia é mais ou menos parecida, né? A gente quer achar a maior potência de 2, tal que se a gente pegar essa potência de 2, a gente não chegue. A gente chega num elemento que não é ancestral de V. Então, se a gente subir, eu vou fazer outro vértice aqui, chamar de prox. Prox é subir o LCA, 2 lá da cabeça. Então, se esse vértice não for ancestral, então vou botar um note aqui. Então, se esse ancestral que eu subir não for, se esse vértice que eu subir não for ancestral de V, significa que a gente quer subir. Então, a gente vai de fato fazer com que o LCA é o prox. Caso contrário, se ele for ancestral, a gente não sobe. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Tá, então, o que vai acontecer? A gente vai subir, 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 e no final a gente vai ter um ancestral, um elemento que é ancestral de U, mas que não é ancestral de V, e falta subir só um. Então, se eu subir só um, eu vou chegar num elemento que também é ancestral de V. Então, a gente vai falar que o LCA sobe. Subiu o LCA uma vez, né? E aí a gente retorna o LCA. É isso. Então, aquela ideia toda, iterativamente, dá para ser feita assim, né? Bom, vamos ver se está funcionando, né? Tem alguma dúvida em alguma coisa aqui, alguma dessas funções? Ah, eu não declarei minha. Aqui tem várias abstrações, né? Ah, a gente calcula a LeTour. A gente abstrai o ancestral a partir do LeTour, né? Disso aqui. E aí no LCA a gente abstrai toda essa coisa aqui, não importa como a gente acha o ancestral, né? Sabe se é ancestral ou não. Então a gente abstrai isso aqui através dessas funções. E aí, de novo, o sobe, aí a gente vai ter que fazer em potências de 2, né? Que a informação que a gente tem é essa. Então, aí aqui, de novo, né, a gente calcula o sobe. Primeiro para o k igual a 0. Aqui a gente calcula para o k a partir do k menos 1, começando do 1. Aqui a gente constrói o nosso grafo. E aqui a gente responde o nosso LCA. Opa, tem alguma coisa aqui. Pode. Ah, tá. Aqui a gente não retorna nada, né? Tá, então vamos fazer esse caso aqui. Qual é? 1, 3, 3, 4, 5. 5, 3. O negócio apareceu bem na hora de que eu ia clicar na página. Ah, tá dando pra ver de novo? Beleza. Ah, tá, é 5, 3. 1, 3, 3. 5, 3, 5. Bom, deu 4. Opa, uma coisa errada aqui. 4, 2, 1. Ele pessoalmente tá dando 1 a menos.
What? Bom, vamos desenhar essa árvore, né? Vamos fazer uma debugagem aqui ao vivo. Deixa eu fechar isso aqui. Então, o do pai do 2 é 1 e o pai do 3 também é 1. Agora eu tenho 4, 5. Que o pai do 4 e o pai do 5 é o 3. Então, gráfico com uma qualidade um pouco pior do gráfico que dos slides, mas vamos lá. Então aqui, ele quer o maior ancestral comum do 4 e 5, que é o 3. Aqui ele retornou. Pera. Aqui ele retornou o 4. E no 2 e 5 ele retornou o 2. Ele tá meio louco. Em 1 e 4 ele retornou 1. Tá, isso não foi certo. Que estranho. Tá. Acho que eu já cometi esse erro outra vez. Eu não chamei a defs, né? Então meu in, meu out, ele sempre tá dando que vai ser tudo zero, né? Os vetor in e out. E aí tudo vai ser ancestral de tudo, né? Tá, 5, 3, 1. Que a gente queria o ancestral do 4 do 5. Pá, 3. 2 do 5. 1. 1 e 4. 1. Tá, agora tá certo. Até submeter para garantir. Só faltou chamar a defs. Não dá pra submeter. Isso aqui tá. Precisa baixar. Bom, aí vocês vão ter que acreditar em mim, mas já submeti algo extremamente parecido com isso antes. Bom, dúvidas? Acho que. Acho que não tem mais muito. Tem mais, na verdade, mais dois problemas para falar, mas eu não vou escrever o código deles, né? Assim como os outros, eu vou mostrar um código e qualquer coisa na semana que vem eu escrevo um código do zero se for necessário, se vocês quiserem. Então, momento de dúvida agora. Bom, aparentemente não temos dúvidas, então vamos para o próximo problema. Então aqui nos problemas, talvez eu devesse ter mostrado isso no começo. Eu botei os problemas, então esses dois que a gente resolveu, binary lifting aqui e LCA aqui. É o que a gente vai olhar esse. Tem uns problemas bem legais aqui, né? Esse aqui a gente também resolveu de DFS. Aí aqui, bom, tem uns problemas legais aqui. Aqui eu botei um problema da subregional de 2020. No ano passado. É um problema de... Você resolve com binary lifting numa árvore. Então, para mostrar que a gente está aprendendo aqui não é tipo, coisas mais difíceis do mundo, inalcançáveis, não, né? Isso aqui cai veja bem, não é nem na nacional, é na subregional. Então, são coisas importantes, né? Coisas não tão fundamentais quanto, por exemplo, busca binária, né? Que é realmente bem fundamental, cai toda hora. Mas existe uma chance real de cair, né? Tanto é que caiu ano passado. É claro, esse problema não era só um binary lift, né? Se fosse só um binary lift, ia ser bem mais fácil. Então, tinha bastante coisa, na verdade.
Mas possivelmente também, depois que vocês aprenderem Sec 3, a gente pode voltar nesse problema numa oportunidade futura. Mas é que ele tem bastante coisa, né? Então não queria falar dele hoje. Teoricamente, semana que vem também, se ninguém quiser falar de nenhum problema mais tranquilo, se vocês quiserem falar desse problema, a gente pode falar também, né? Não tem problema. Mas enfim, por enquanto, a gente vai focar nesse problema aqui. É um problema do Coach Force, uma C de um Div 1. Qual o rating dele aqui? 1900. A maioria dos problemas de DSD, né, de Baron Lift, LSA, vai ser mais ou menos isso, daqui pra frente, né? Acho que o mais baixo que você consegue achar talvez seja 1800. Então, vamos lá. É que não significa muita coisa, né? Assim, o rate não significa a dificuldade do problema, significa a dificuldade comparando com as pessoas que fizeram contest, né? Então, inclusive alguns contests antigos têm problemas que tem rate meio inflado, entre aspas, porque na época a técnica não era muito comum, né? Enfim, vamos pro problema. Eles dizem que Berland tem exatamente dois problemas: estradas e tolos. Além disso, Berland tem N cidades populada por tolos e conectada por estradas, né? Todas as estradas são bidirecionais. Apesar de ter muitos tolos, entre cada parte de cidades existe um caminho. Ou seja, está falando que o grafo é conexo. E entre cada parte de cidades não, existe mais de um caminho simples. Um caminho simples, né? Um caminho sem passar na mesma área duas vezes. Então isso aqui, na verdade, ele está dando uma árvore, né? Veja que ele não fala que a estrutura é uma árvore, ele fala que é conexo e ele fala que não existe mais de um caminho simples. Né? Outra forma de falar que é uma árvore. Então ele pode falar isso, pode falar que tem N vértices e N-1 arestas é conexo. Ele pode simplesmente falar que é uma árvore, ele pode falar que é conexo acíclico. Então, muitos problemas eles falam esse tipo de coisa, né? Importante sempre conhecer essas definições e sempre pegar quando for uma árvore, né? Porque os algoritmos Java sempre são mais simples, né? Porque a estrutura é mais simples. Ah, bom, aí aqui ele definiu que é um caminho simples. Aí aqui, bom, resumido, né? Para também não tomar muito tempo. Os tolos não são muito inteligentes, então eles sempre usam caminho simples. Na maioria dos problemas também de árvore, você vai ver sempre caminho simples, né? Quando não é simples, aí complica mais um pouco. Tá, então a gente vai ter tolos que vão passar entre cidades, né? E aí o governo sabe os caminhos, né? Que os tolos vão usar. Porque, cara, eles vão usar o caminho simples, né? E eles querem ir da cidade U para a cidade V. Então só tem um caminho, então vai ser o caminho que eles vão pegar. E aí, bom, o governo vai dar pra gente os tolos, né? As cidades que os tolos vão. E aí, para cada estrada, a gente tem que contar quantos tolos distintos vão passar por cada estrada. Então, para cada cidade, quantos tolos vão passar lá. Então, ele vai dar N, que é a quantidade de cidades, N-1, que são as arestas. A gente vai receber K, que é a quantidade de tolos, né, que vão visitar cada um, né? Então ele vai dar pra gente uma cidade, que é a cidade onde está um tolo, e a outra cidade, que é onde esse tolo vai viajar, né? Então ele vai sair da cidade A para a cidade B. Então, dado esses pares, a gente para cada cidade vai ter que calcular para cada par, a gente vai saber para onde os tolos vão, e para cada estrada a gente vai ter que calcular quantos tolos vão passar por cada uma. Então, vamos fazer esse caso aqui, vai. É mais simples de desenhar porque ele dá a árvore bonitinha, né? Ah, tá, então aqui, claro, né? O caminho, veja que o caminho não, o LCA importa, muda, né? Conforme a gente mudar a raiz da árvore, ou seja, o vértice que a gente considera acima de todo mundo. Mas o caminho não. O caminho sempre é único. O caminho não depende da raiz. Então a gente pode escrever qualquer raiz. A gente pode escolher qualquer raiz, né? No caso, é como a gente sempre escolher a raiz comum, né? Quando a gente pode escolher. Então,
Por enquanto, a gente vai escolher a raiz comum e vamos fazer esse grafo aqui, né? Então, a gente tem a nossa raiz 1, o 2 e o 3 conectados no 1 e o 4 e o 5 conectados no 2. Acho que é no 2. É. Então, veja que aqui ele dá 2 no 4, mas é bidirecional, né? A estrada é bidirecional. Então, eu posso ir do 2 pro 4 ou do 4 pro 2, né? Com essa estrada. Aí aqui, bom, ele pergunta, ele dá as cidades 1 e 4 e 3 e 5. Então, as cidades 1 e 4, então, para ir do 1 pro 4 ou do 4 pro 1, tanto faz, eu vou pegar essa aresta e essa aresta. Então, vou ter mais um aqui, mais um aqui. E 3 e 5. Então, para ir do 3 pro 5 ou do 5 pro 3, eu vou ter que pegar essa e essa. Então, aqui eu vou contar 1. Aqui antes era 1, vai ter que ficar 2. Agora passaram 2 para aqui e aqui vai ser 1. E aí a gente tem que printar o output na ordem das arestas que ele deu. Aí isso complica um pouco. Complica não, é chato. É meio chato, mas não é difícil trabalhar com isso. Então, na aresta entre 1 e 2, passaram 2 na resposta. Passaram 2? Passaram. Em todas as arestas, nas outras, ele fala que passaram só 1. Passou 1, passou 1, passou 1. Então, aparentemente, bateu a resposta. Bom, como fazer esse problema, né? Pode parecer um problema difícil, de cara. Talvez tenha outras soluções de HLD, Small Large, mas isso aqui, na verdade, a gente vai precisar fazer uma DFS e um binary rift, basicamente. Qual vai ser a nossa ideia? De novo, a gente está trabalhando em caminhos. A maioria das vezes vai ser mais simples você, quando tiver caminhos, dividir o caminho em partes que sobe até o LCA. Então, se a gente via do 5 para o 3, agora a gente vai olhar o caminho do 5 para o 1 ou do 3 para o 1. Então, se a gente resolve o problema só subindo para o LCA e a gente divide isso, então a gente resolve o problema inteiro. Então, a gente vai reduzir o problema a, dado um vértice embaixo e o vértice, que é o LCA lá em cima, que necessariamente é ancestral, se a gente conseguir resolver isso para esse tipo de consulta, né, de query, então resolvemos o problema. Bom, vocês já devem ter visto, provavelmente todo mundo, se alguém não viu, fala aí no chat que eu posso comentar rapidamente, a ideia de Delta Encoding. Como é que funciona Delta Encoding? Delta Encoding eu consigo atualizar intervalo, né? Somar um x no intervalo inteiro. Então, se eu tenho um vetor, eu quero somar no intervalo LR, o que eu faço? Eu vou no vetor de Delta Encoding, no L, somo 1, vou no R mais 1, somo menos 1. Então, quando eu tiver no intervalo LR, né, na verdade, quando eu fizer uma prefix sum, esse delta ele vai somar 1 no intervalo LR inteiro. Por quê? Porque é uma prefix sum. Né? Então, é uma forma de interpretar olhando para a prefix sum. Outra da forma é, talvez, se você olhar para uma variável, né? Se você manter uma variável enquanto você estiver fazendo um loop da esquerda para a direita, enquanto você estiver no L antes do R menos 1, ou antes do R mais 1, se você somar, né, você soma todos esses deltas, né, essas variações, então é meio que como se você tivesse a cada momento quanto ele está variando. Né? Então se você... E claro, quando você chegar no R menos 1, você vai cortar aquele mais 1 que você fez, né? Então você vai deixar de variar. Bom, a gente vai fazer o delta encode na árvore agora. Se a gente quer somar para cada aresta, a gente quer somar... a gente quer saber quantos caminhos passaram, então o que a gente vai fazer? A gente tem um caminho do 5 para o 3. Ou do 5 para o 1, digamos. Então a gente vai somar aqui no 5, a gente vai somar, olha, essa aresta do 5 para o pai dele eu estou pegando. E aí a gente vai vir aqui, claro, aqui primeiro, aqui não tem o R mais 1. Né? O R mais 1 seria tipo, do 5 até 1, seria um ancestral do 1. Só que, vejam que se a gente pegar o ancestral do 1, o que vai acontecer? Vamos supor que existe, né? Do 5 para o 2, a gente vai somar 1. Então, quando a gente for olhar para essa aresta, a gente sabe que existe pelo menos um caminho que passa por essa aresta. Né? Por quê? Qual o único caminho que começa em 5, que sobe
e que não vai para o 2. É o caminho do 5 para o 5. Só que nesse caso, a gente teria que fazer o delta encoding, somar 1 no 5 e diminuir 1 no 5. Agora vamos supor que a gente vai sair do 5 para o 1. Se a gente fizer só um mais 1 aqui, a gente vai estar contando essa aresta. De novo, para cada vértice, a gente sempre vai considerar a aresta por pai, né? E a gente, claro, a gente não vai querer contar essa aresta. A gente quer contar essas duas. Porque no caminho do 5 para 1, a gente só pega essas duas arestas. Então, ao invés de fazer do R mais 1, seria tipo como se fosse um delta encoding, onde eu somo no L e subtraio no R, ao invés de subtrair no R mais 1. Aí, claro, se a gente estivesse falando de somar, ao invés de somar o valor somar nas arestas, somar nos vértices, aí beleza. Porque a gente teria que somar no vértice 5, somar no vértice 2, somar no vértice 1. E aí a gente teria que parar de somar só quando saísse do vértice 1. Só que como a gente está falando de aresta, aí a coisa muda um pouco, né? Então, qual a ideia? A gente vai literalmente fazer um vetor de delta, vai ser um delta encode, só claro, ao invés de posições do vetor, vai ser índices da árvore. Então, para cada caminho, a gente, vamos supor, aqui é U e aqui é V, e esse aqui é o L de LCA. Então, no delta de U, a gente vai somar 1. No delta de V, a gente vai somar 1. E agora, no delta de LCA, a gente vai subtrair 1. Não, a gente vai subtrair 2. Por que 2? Porque tem dois caminhos, né? Esse caminho do U e o caminho do V. Então, a gente tem que subtrair para o caminho do U e subtrair para o caminho do V. Então, a gente vai subtrair 2. Então, mais um exemplo aqui para talvez ficar um pouco mais claro. Vamos supor que a gente quer fazer agora do 4 para o 5, ou do 4 para o 1, e do 5 para o 1. De novo, considerando só subindo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar D de 4, vou somar 1, então D de 4 é 1. E o D de 5 vai ser 1 também. E o D de 1 vai ser menos 2. De novo, vamos considerar mais um vértice aqui para não ficar muito simples o grafo, com a árvore. Lembrando agora, como é que a gente fazia na PSAMO, né? Na PSAMO, a gente faz um for da esquerda para a direita. Se a gente considerar meio que o elemento antes, né, para um índice I, o I menos 1 é o ancestral dele, a gente só tem um para trás. O ancestral não, descendente, vai. Agora, para o 2, quantos para baixo a gente tem? Possivelmente mais de 1, né? 4 e 5. Então, no PSAM, a gente fazia o PSAM de I é igual ao V de I mais o PSAM do I menos 1. Então, a soma acumulada até o I é o valor do I mais a soma acumulada até o I menos 1. Só que aqui a gente tem mais de um elemento. Então, é como se a gente fizesse a soma acumulada até o 2 é a soma acumulada do 4, mais a soma acumulada do 5, mais a soma acumulada de qualquer outro filho que tenha, mais o próprio valor do 2. Então, aqui fica um pouquinho diferente, mas a ideia é essencialmente a mesma. Então, qual é o valor aqui do 4? É 1. Qual é o valor do 5? É 1. O que significa? A aresta do 4, que sobe a partir do 4, e a aresta que sobe a partir do 5, ambas, só passa 1. Tem como passar mais? Não. Agora, quem é o 2? Qual o delta do 2? É 0. Né? Os únicos deltas que são diferentes de 0 são esses aqui. Delta do 2 é 0. Só que, agora a gente tem que... O caminho que começou em 4 não acabou ainda. Por quê? Porque a gente ainda não subtraiu. Então, a gente tem que somar no valor do PSAM do 2, não, o valor do 2, os valores anteriores. Então, qual o valor do 5 é 1, qual o valor do 4? É 1. Então, o valor do 2. Significa que o caminho, a aresta que sobe a partir do 2, passam 2. Isso é verdade. Do 5 para 1, ó, e do 4 para 1. Os dois passaram por essa aresta. Só que essa aresta aqui, essas duas, né, cada um passou só uma vez. Agora, no 1, o nosso LCA é 1. 1 é onde acabam os dois caminhos. Então, a gente vai subtrair 2. Então, a gente vai somar. Aqui vai ter 0, né? Então, a gente vai somar 2 mais 0 menos 2. Então, a gente, no valor do 1, vai ser 0.
Verdade, verdade, porque os dois caminhos acabaram num... Significa que se os dois caminhos acabaram, eles não vão pegar essa aresta, porque eles acabaram no 1. Se eles pegassem essa aresta, eles não iam acabar no 1, eles iam acabar no 0, né? Ou acima. E aqui no 0 também vai ser 0. E aqui a gente tem a resposta. Certo? Ficou mais claro agora com esse exemplo? Beleza. Então eu vou mostrar o código aqui rapidamente. Aí, de novo, aí o que a gente vai fazer aqui? Da fs, a gente vai calcular o Euler to, esse in e o out. Aqui, como eu tinha falado, eu calculo eu faço o binary lift, calculo o binary lift na DFS também. Então ele já está aqui. Função de ancestral é exatamente igual a gente viu. LCA, a ideia é exatamente a mesma que a gente viu, talvez com um código um pouco mais enxuto, mas é a mesma coisa. E aqui fizemos a DFS2, que é a DFS que vai calcular a nossa PSUM. Aí aqui, na verdade, antes de olhar para isso, aqui eu faço o grafo, é o grafo em si. Eu rodo a DFS do Euler to e do binary lift. E aqui eu calculo antes, lembrando, o problema é... Putz, esse negócio não sai daqui de cima, não consigo clicar nas barras. O problema é que ele vai me dar K, pares de tolos, e aí um tolo vai visitar o outro tolo. Então o que eu tenho que fazer? Para cada par que ele me dá, para cada par AB, eu tenho que calcular o LCA de AB e aí dividir em dois caminhos que sobem, do A para o LCA e do B para o LCA. O que acontece se o A for o LCA do B? Bom, eu vou somar o B, que é correto, só que eu estou subindo para 2 do LCA, só que eu também estou somando no LCA. Então no final das contas eu vou somar um no B e diminuir um no LCA, aí tá certo. Porque só vai ter um caminho, né, do B para o LCA, que é o A. Agora, se o A não for LCA de B e o B também não for de LCA de A, também dá certo. Então, dá certo para os dois casos, né? Aí tá, aí agora a gente tem o nosso delta. Então agora a gente vai chamar o DFS2, né? Que é exatamente isso aqui. Aí aqui, talvez falei, esqueci de falar aqui. Para cada aresta, eu não estou marcando, né, para o A, por exemplo. O A tem uma conexão com B. Eu não estou só marcando que tem a conexão com B, na verdade eu estou botando um par. Se vocês olharem aqui no meu G, é um vector de pair de int. Aí talvez eu tenha que subir aqui no meu define. O PI é um pair de int. Eu estou armazenando não só o vértice, mas eu estou armazenando o índice da aresta. Porque lembra que a gente tem que printar para toda a aresta na ordem que a aresta apareceu no input. Então, o que eu faço aqui? Essa DFS é o coração, né, do problema, porque o resto todo do código vocês já viram, né, no que a gente já fez. Então, interval é como se fosse a PSUM do vértice U. Né? Então, para cada par, né, cada filho de GU, aí claro, aqui eu tenho o filho de fato e o índice. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a soma desse filho, né? Quantos caminhos ainda não acabaram, né? E aí eu vou somar o delta de U, ou seja, quantos caminhos vão começar nesse vértice e quantos caminhos vão acabar nesse vértice. De novo, agora, na verdade eu faço um bagulho aqui eu faço uma coisa aqui meio, não muito boa, que o que eu quero achar a aresta que vai pro pai. Aí, cara, eu podia ter marcado o índice da aresta que vai pro pai nesse if. Mas ao invés de fazer isso, eu fiz outro for. Não sei por quê. Então, o que eu fiz? Sempre que o V fosse diferente do pai, eu continuava. Ou seja, ele só ia chegar aqui quando o V fosse igual ao pai. E aqui eu vou pegar o índice dessa aresta que sobe e vou marcar a minha resposta. Que é a quantidade de vértices que vão pegar essa aresta. É isso. Problema. Dúvidas? Nessa DFS2? Uma coisa talvez de implementação, não sei, do par.
Bom, vamos então para o último problema que eu queria falar hoje. A gente vai conseguir acabar certinho no tempo. Então, a gente viu o binary lifting na árvore. Aí você, pô, ué, por que ele tá falando binary lifting na árvore? Dá pra fazer algo que não é árvore? Bom, o que a gente vai ver agora, né? O nome do problema já dá um spoiler. Análise de caminhos em grafos funcionais. Então, lhe é dado um grafo funcional. Um grafo funcional é um grafo direcionado em que cada vértice vai para exatamente. Ele tem exatamente uma aresta saindo dele. Veja que aqui as arestas são direcionadas. E aqui nesse problema ele dá os vértices numerados de 0 a n-1. Por que é um grafo funcional? Bom, esse grafo descreve, como o próprio nome diz, uma função. Só que uma função um pouco mais específica. Então vamos declarar uma função de A para A. Aqui, claro, tem que ser uma função onde o domínio e o contradomínio são o mesmo. E cada elemento do conjunto A vai ser um vértice. Aí, claro, aqui a gente não vai fazer de A para A, a gente vai fazer do conjunto de 0 até n-1, né? De todos os inteiros de 0 até n-1. Mas, bom, de modo geral, isso aqui é um grafo funcional. E aí, por exemplo, se eu tenho que f de A é igual a B, isso aqui acontece se somente se eu tenho uma aresta que sai de A e vai para B. Por que ele diz que cada vértice só tem uma aresta saindo dele? Porque numa função, o f de A vai assumir só um valor, B. Aí, claro, eu posso ter o seguinte, né? F de C, por exemplo, igual a F de C igual a A. Aí essa aresta a gente diz que está entrando em A. Né? Não está saindo. Aí entrar em A podem entrar muitas arestas em A. Mas sair só pode ser uma. E aí, claro, de novo, não é sai uma, sai exatamente uma. Pode sair zero? Não. Por quê? Porque a função, para estar bem definida, ela tem que estar definida em todo elemento do domínio. Então não existe um vértice assim, por exemplo, que não tem ninguém saindo dele. Porque isso significaria que o f de E não assume valor. E isso quebra a nossa definição de função. Isso gera uma estrutura muito legal. E uma estrutura bem mais simples que um grafo qualquer. Uma estrutura que vai ter algumas propriedades que a gente pode aproveitar para resolver o problema. Por exemplo, vamos pegar um componente conexo de n vértices. Quantas arestas a gente tem? Cada vértice, por causa da função, né? Cada vértice vai gerar exatamente uma aresta. Ou seja, n vértices, n arestas. Pera, n vértices, n menos uma arestas era uma árvore. Então isso aqui é basicamente uma árvore, um componente conexo, né? É uma árvore, só que a gente botou um ciclo. Exatamente um ciclo. Então, o nosso grafo funcional, ele vai ser um grafo que vai ter um ciclo. Claro, aí o grafo ele pode estar separado em componentes conexos. Mas cada componente conexa obrigatoriamente vai ser dessa forma, vai ser um ciclo e meio que árvores. Agora aqui seriam meio que árvores direcionadas, né? Que a gente meio que não definiu, mas bom, ele vai ter essa forma aqui, por exemplo. E é claro, aí cada componente conexo. Eu posso ter um componente conexo que é isso, por exemplo, que é só um ciclo. E um componente conexo que é, por exemplo, isso aqui, que é um ciclo também, né? Aí aqui, por que árvores, né? Árvore é esse pedaço aqui que eu vou pintar de vermelho. Isso aqui é uma árvore, né? Claro, se a gente inverter aqui, então é como se esse aqui fosse o pai, eu vou pra cá. Aí aqui eu tenho dois filhos. E aí, essas árvores sempre têm a raiz em algum elemento do ciclo. Eu posso ter duas árvores conectadas aqui, né? Por exemplo. Então essa estrutura é bem mais simples, né? Aí, claro, se a gente apagar um elemento aqui, por exemplo, uma aresta, né, desse ciclo que não deixa o grafo desconexo, a gente vai ter uma árvore, basicamente. Mas, mais ou menos, né? Bom, a gente não definiu o que é uma árvore, mas enfim. Vamos voltar aqui pro problema.
não é esse. Então, aqui ele dá um exemplo, né, de outro. Então aqui eu tenho um ciclo, né, e aqui eu tenho o nome meu que é a nossa árvore. Porque a árvore, né, no caso... claro, aí a gente pode fazer meio que uma ideia não direcionada também, né? Só tem que ter um certo cuidado, porque com direcionado a gente sabe qual é a aresta que sai e qual que entra, né? Mas enfim. Qual é a ideia aqui do binary lifting? Por que deu certo o binary lift na árvore? Porque a gente sempre sabia que só tinha um caminho para subir. Né? Claro, para descer a gente não conseguia fazer, porque podia ter vários caminhos, mas para subir sempre só tinha um caminho. No grafo funcional também, porque é uma função. A função avaliada num x só vai ter um, né? Vai estar avaliado, vai ser igual a um elemento, f de x igual a um y, por exemplo. Então a gente sabe que se a gente está no x e a gente quer continuar para algum lugar, a gente tem que ir para o y. Obrigatoriamente a gente só pode ir para o y. E a ideia, a gente vai usar exatamente essa ideia. Então o que o problema quer, né? Para cada vértice, ele quer saber se eu continuar seguindo as arestas, né? Que só tem uma possibilidade. Se eu continuar seguindo e seguir k vezes, ou seja, avançar k vértices, qual é a soma do peso de todas as arestas no caminho e qual é o menor peso de todas as arestas no caminho? Olha o tamanho desse K, 10 elevado a 10. Obviamente, mesmo se fosse um pouco menor, a gente ainda tem que calcular isso para todo vértice. Então, o que a gente vai fazer? Um binary lifting. Só que o binary lifting, ao invés de a interpretação ser sobe, a interpretação vai ser segue no caminho do grafo funcional. E em algum momento a gente vai chegar no ciclo, e obviamente vai ser possível fazer 10 elevado a 10, porque a gente vai estar no ciclo. Na árvore, uma hora a gente ia sair da árvore. Mas como a gente sempre tem garantia de que a gente em algum momento vai chegar em algum ciclo, a gente pode ficar continuando naquele ciclo infinitamente. E a ideia é exatamente a mesma coisa, né? A gente viu na espaço table como calcular a soma, é exatamente a mesma coisa. Então a gente vai fazer o grafo sobe, a matriz sobe, e aí a partir disso a gente vai também calcular a soma de potências de 2, seguindo o caminho. E aí com isso a gente consegue calcular a soma né, de intervalo de tamanho arbitrário. Aí você faz lá a conta e calcula. E é exatamente esse o problema, apesar de não ser uma árvore. Bom, dúvidas? A gente já acabou o tempo. Mas se tiver alguma dúvida aí que dê para responder rápido. Bom, então é isso. Para a semana que vem, então, vai ser exercícios, e na outra a gente já começa com o SegTree. Então, qualquer problema, exercício que vocês quiserem fazer, a gente pode fazer. Idealmente, vocês puderem me avisar, eu queria que vocês fizessem tal exercício, né, que eu poder me preparar e tal. Ajudaria. Mas, enfim, aí também qualquer dúvida de implementação, aí de fato a gente vai resolver exercício mesmo, né? Aqui eu vou mostrar a ideia, mas ali a gente pode codar e tal, porque a gente vai ter mais tempo. Enfim, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido, né? Essa ideia do Binary é legal. E espero que tenha ficado simples, né? De ter pegado o assunto e ter mostrado várias etapas, né? Exploração de matriz, aí depois a gente viu a ideia do Sparse Table e agora a gente viu na Afro e no grafo funcional. É isso, então. Algum comentário, Thiago? Você tem alguma coisa para falar também? Um aviso? Bom, acho que são não. Então, valeu, galera. Até semana que vem. Não, acho que não. Semana que vem vai ser mais um descanso mesmo. Quem quiser tirar dúvida, cola aí, manda questão que a gente resolve. E aí, só daqui a 2 semanas a gente fala de SegTree. É isso aí. Valeu, galera. Até mais.